A Suíça é notoriamente reconhecida por sua neutralidade, seu delicioso chocolate, suas deslumbrantes montanhas, seu queijo e por possuir a maior renda média do mundo. Mas você sabia que a Suíça também é o país mais invulnerável do planeta? Essa característica não é algo recente, mas sim um fato que vem de séculos. Nenhum outro país teve a ousadia de invadir ou conquistar a Suíça, nem mesmo os franceses, italianos ou até mesmo Hitler. Mas qual será o segredo por trás dessa invulnerabilidade de um país que se mantém afastado de conflitos há tanto tempo? A verdadeira razão para a inviolabilidade da Suíça não está nos suíços em si. Apesar de contar com um exército de cerca de 150 mil soldados, o que é apenas cerca de 30 mil soldados a menos do que a Alemanha, a Suíça não seria párea para uma verdadeira grande potência, especialmente não contra a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O verdadeiro segredo está em seu arsenal de bombas, embora não se trate de bombas atômicas, já que a Suíça não é uma potência nuclear. No entanto, eles possuem várias bombas, mas com um propósito meio peculiar. Em caso de guerra, os suíços não as usariam contra o inimigo, mas contra si mesmos. Obviamente não se trataria de um ato de autodestruição ou contra sua própria população, mas sim contra sua infraestrutura, incluindo estradas, pontes, túneis e muito mais, dos quais há milhares na Suíça. A Suíça estrategicamente colocou explosivos e bombas em todas essas estruturas que levam ao país. Isso pode parecer loucura, e de fato é, mas para a Suíça, como uma nação soberana, é de extrema importância que se mantenha afastada de todos os conflitos possíveis. Mas por que adotar medidas tão drásticas em vez de se juntar à OTAN ou fortalecer seu exército? A resposta está no fato de que a Suíça é cercada por montanhas, o que dificulta o acesso ao país por via terrestre. Por isso o país é dependente de suas pontes e túneis. Os suíços não veem isso como uma fraqueza, mas sim como uma oportunidade única para criar uma espécie de mecanismo de defesa. E surpreendentemente, isso tem funcionado até hoje. A Suíça não caiu nas mãos das grandes potências europeias que estavam na sua porta. Em vez de conquistar a Suíça, os países vizinhos a veem como uma zona de neutralidade, reconhecendo que é sensato ter uma nação atuando como uma barreira entre eles. Assim a Suíça permanece como uma potência neutra no coração da Europa. A neutralidade da Suíça não é apenas um termo vazio, é uma característica fundamental de sua política externa. O país não faz parte da OTAN e nem da União Europeia. Na verdade, a Suíça só ingressou nas Nações Unidas há 19 anos. E além disso, a Suíça se recusa a enviar suas tropas para a guerra, apesar de ter uma impressionante história militar no passado. Outras nações europeias costumavam contratar mercenários suíços para lutar em seus conflitos, mas isso mudou depois que a Suíça sofreu uma derrota grave contra a França há centenas de anos atrás. Hoje em dia, a Suíça não participa mais de guerras, mas suas habilidades militares não devem ser subestimadas. Como eu havia falado lá atrás, a Suíça possui um exército grande, com quase 150 mil soldados profissionais. Mas de acordo com a Constituição suíça, em tempos de emergência, eles podem recrutar até 700 mil homens adicionais da população. Um fato curioso é que até 2007, todo suíço que completasse o serviço militar obrigatório poderia manter todo o seu equipamento, incluindo uniformes, rifles de assalto e munições. É provável que parte desse equipamento ainda esteja guardado em porões suíços até hoje. Além disso, segredos misteriosos também podem estar escondidos nas montanhas suíças, no meio do nada. Uma montanha abriga uma base aérea altamente confidencial, onde numerosos jatos de combate do modelo Fa-18 Hornet estão estacionados, prontos a qualquer momento para lançar ataque surpresa contra inimigos desavisados. A localização precisa dessa base aérea é estritamente sigilosa. A sua existência veio à tona apenas devido a postagens feitas por soldados suíços nas redes sociais, mesmo que essas postagens tenham sido rapidamente apagadas pelo governo suíço. E não se pode descartar a possibilidade de que existam várias dessas instalações militares camufladas. Durante a era do Terceiro Reich na Alemanha, a Suíça percebeu a necessidade de criar refúgios seguros nas montanhas.
visto que a maioria de sua população vivia em áreas planas e vulneráveis. Eles construíram bunkers e túneis para defesa, embora essas instalações defensivas nunca tenham sido usadas para seu propósito original. Hoje em dia, essas estruturas têm diversas outras utilidades, como salas de maturação de queijo, hotéis ou centros de dados de alta tecnologia para armazenar informações sensíveis. A presença de bunkers na Suíça não se limita apenas aos Alpes. Por muito tempo, a lei suíça exigia que cada residência tivesse seu próprio bunker para acomodar todos os moradores em caso de necessidade. Embora essa lei já não esteja em vigor, ainda é necessário que cada residente tenha acesso rápido a um local protegido a partir de sua residência. Isso significa que muitos ainda mantêm bunkers à prova de bombas em seus porões ou têm acesso a bunkers comunitários. Hoje em dia, esses bunkers são usados como depósitos para armazenar vinho e outros suprimentos essenciais em caso de ataque nuclear ou invasão de tanques. Falando em tanques, se os tanques inimigos conseguirem romper as defesas suíças, eles encontrarão armadilhas. Essas armadilhas consistem em enormes fileiras de blocos de concreto projetados para impedir a passagem. E ainda existem outras surpresas aguardando os invasores na Suíça. Em alguns lagos, por exemplo, existem casas aparentemente normais, mas que escondem canhões estrategicamente posicionados para eliminar os tanques inimigos em caso de defesa. Apesar de todas essas medidas de defesa surpreendentes e estratégias de proteção na Suíça, uma pergunta persiste: por que Hitler nunca invadiu o país? Na verdade, Hitler tinha um plano chamado Operação Tannenbaum para invadir a Suíça. Historiadores e pesquisadores militares têm teorias diferentes sobre o assunto. Alguns falam que o forte exército suíço e suas estratégias nas montanhas desencorajaram Hitler. Mas por outro lado, a colaboração econômica entre a Suíça e a Alemanha nazista desempenhou um papel importante na decisão de Hitler, já que os nazistas preferiam manter transações financeiras com a Suíça e permitir que o país permanecesse neutro. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial a Alemanha estava envolvida em conflitos no fronte oriental, o que tornava difícil alocar recursos para uma invasão da Suíça. Independente de quais tenham sido as razões de Hitler não ter atacado a Suíça, o país continua sendo uma das nações mais protegidas do mundo. Seu compromisso com a neutralidade e a defesa moldou sua história e assegurou sua sobrevivência até os dias de hoje. A Suíça também próspera em diversos aspectos, como economia, sociedade e ciência. Embora algumas medidas militares tenham sido reduzidas nos últimos anos, muitos bunkers, bases militares e arsenais de armas ainda existem no país, prontos para qualquer eventualidade.